Você já se culpou por coisas que não fez, das quais você se sentiu responsável pelo erro dos outros? Hoje nós iremos falar como os narcisistas e os manipuladores usam a culpa para moldar a sua mente. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Tem um livro do filósofo Friedrich Nietzsche que diz, por exemplo, é um dos seus livros chamado Acerca do Bem e do Mal, que o ser humano, a única coisa que ele tem como arma é a dissimulação. Porque, por exemplo, ele diz, né, nessa sua obra, que os leões têm forças, né, as águias têm as suas garras, né, os cavalos, por exemplo, têm a velocidade, mas o que o homem tem, na verdade? O homem apenas tem a dissimulação, e é dela que ele utiliza para sobreviver. Mas muitas vezes você omitir uma informação e dissimular é uma coisa totalmente diferente. Isso também depende de acordo com o contexto. O interessante é que o narcisista e o manipulador, quando ele tem vontade de fazer algo, ou seja, ele é totalmente impulsivo, ele é enérgico e ele é inconsequente. Mas quando ele quer fazer alguma coisa e ele faz, ele tem a justificativa de falar as seguintes palavras: você me fez agir desta maneira. Eu não queria fazer isso, mas você me obrigou. O interessante disso é que ele está terceirizando aquilo que ele tinha vontade de fazer de acordo com a natureza dele, tá? Mas só que ele, por exemplo, ele vai inverter tudo aquilo que ele faz, porque tudo que ele faz é sempre justificável. E você, por exemplo, quando comete algo como um erro, né, o seu caso se torna totalmente imperdoável. Uma outra característica também que eles se utilizam para te manipular mediante a culpa e que você faz tudo aquilo que ele tem vontade é a seguinte palavra também: se você me amasse, faria aquilo que eu estou pedindo. Então você vê também que ele se utiliza de chantagem. Então a culpa dele é um processo que é a munição dele, na verdade, né? Ele usa isso pelo fato dele já ter te conquistado, ter te cativado com mentiras e com promessas. E com isso você se torna até mesmo devedor dele, sem mesmo saber. Porque num relacionamento saudável há uma espécie de reciprocidade. Para o manipulador e o narcisista, não. Tudo é uma espécie de troca de favores. Então, por exemplo, ele sempre vai se utilizar, tá, dessas frases. Por exemplo, tem uma espécie de culpa que nós temos que é totalmente saudável. Se você erra uma vez, se você age pela sua consciência, você tem a hombridade de falar que não vai cometer determinado erro novamente. Mas a culpa, quando ela é imposta, ela é uma forma de controle, porque isso vai gerar em você uma espécie de remorso. Por exemplo, por você não estar fazendo a vontade desse manipulador e desse narcisista. Mas por que você fica com remorso? Porque no relacionamento nós sempre precisamos do outro. Sempre nós precisamos do outro para pedir um favor ou então em algum problema, por exemplo, usual, né, do dia a dia. Mas uma pessoa quando está vinculado a um narcisista, a um manipulador, se essa pessoa tem uma carência emocional muito grande, ela não vai fazer. Por que que ela não vai fazer? Porque ela pensa que vai depender dele novamente. Então, como ela não tem saída, ela sempre vai agir como uma forma de retorno, mas ela não está fazendo porque ela quer. É uma forma, tá, de controle do qual que ele está manipulando as suas vontades, os seus desejos, para você fazer, né, a vontade dele. Antes de continuar com o tema, né,
Se você está aqui conosco, vendo os nossos conteúdos, se o nosso conteúdo é totalmente importante para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E assim você aperte todas as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta nós publicamos, tá, os vídeos, sempre às 8 horas. Agora, sem prolongar muito, eu quero falar, por exemplo, sobre o próximo tema também, que ele é muito interessante. Mas quais são as técnicas que eles utilizam que faz você se sentir culpado, tá? O interessante é que, por exemplo, o narcisista ele sempre age por natureza, né? Ele tem uma natureza que é totalmente, vamos dizer assim, dissimulada, hipócrita, né? E totalmente falsa, na verdade, porque tudo para ele é uma espécie de teatro. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, que é o mito, né? Uma fábula que é do escorpião e do sapo. O sapo ele vai estar atravessando o rio e o escorpião fala assim para ele: por favor, senhor sapo, me leve até a outra margem do rio. E o sapo ele vai falar assim: eu não posso te levar, porque se você me picar no meio do caminho, vai morrer nós dois. E o escorpião ele disse, né, dentro dessa fábula: não, eu não vou picar em você, porque eu não seria idiota de te matar e me matar. Aí o sapo, ele pega e ele pensa muito bem, ele fala assim, tudo bem. Então ele vai levando, por exemplo, ele fala para o escorpião, tudo bem, monte nas minhas costas. E assim ele vai tropegando contra a correnteza. Mas quando ele chega na metade do rio, o que que acontece? O escorpião pica o sapo e ele pula para a outra metade, porque ele já estava na metade. E o sapo, olhando para ele, sabendo que ia morrer, ele falou bem assim, por que que você fez isso comigo? Aí o escorpião, ele diz que, me perdoe, é da minha natureza ser assim. Não adianta. Então o sapo, ele pega e ele morre, né? O interessante é que isso, o que que tem a ver com o nosso tema? Por mais que você faça tudo aquilo que o manipulador e o narcisista quer que você faça, você sempre, tá, será machucado, você sempre será ferido, você sempre terá sintomas, tá? Porque para ele, nada o que você faz é o suficiente, nada será bom. Ele sempre terá motivo para te culpar por tudo. E na maioria das vezes você começa a pedir desculpa até por coisas que não fez. Mas como você faz, por exemplo, para se proteger desse manipulador? O interessante é que se olharmos, por exemplo, né, na mitologia hindu, ou então no ponto búdico, do qual que Buda ele atinge o estado de iluminação, ele está debaixo de uma árvore chamada Bodhi, que ele tem essa iluminação. E se apresenta para ele os demônios, né? Maya, na verdade, era a deusa da ilusão. Ela se transformava tudo em todos os desejos que o ser humano queria se manifestar para poder conquistar a pessoa. E Buda, por exemplo, no seu estado passivo, impassivo, na verdade, indiferente, ela joga, por exemplo, de todos os seus encantos. E cada vez que ela jogava um encanto, né, em Buda para poder, por exemplo, seduzir, diz a própria lenda, né, que essas setas malignas, né, se transformavam em flores. Mas o interessante disso, o que podemos verificar? Por exemplo, que o narcisista e o manipulador, ele joga, por exemplo, dardos em você, as suas projeções. E cabe a você pegar essas projeções como se fosse sua. Então, né, esses encantos que ele faz são praticamente como flechas envenenadas. E se você ficar totalmente impassivo, indiferente, aplicar até a técnica, né, da pedra cinza, você vê que não vai te ferir, porque o que dá mais raiva ao manipulador e ao narcisista é a sua indiferença. Você ficar com o rosto, por exemplo, como se você fosse de concreto, ou como se você fosse uma pedra. Ou então como se você fosse nem preto e nem branco, particularmente cinza. Ele não consegue verificar nenhuma dualidade, ele não consegue, por exemplo, te excitar para fazer algo para ele, como se você fosse receber um benefício, ou então se você fosse prejudicado. Ele não sabe aquilo que você pensa, então ele fica totalmente perdido, tá? O interessante é que dentro, né, dessa projeção que você tem que ver,
tudo aquilo que você vê do narcisista, você está vendo, é uma projeção dele que ele tenta julgar sobre você. Então, isso no conto búdico seria a espécie de Maia, tá? E ele tem, por exemplo, que é a intenção, né? E a ganância também. Assim, por exemplo, que o karma dele é sempre a intenção. Ele sempre tem a intenção de fazer o quê? De sempre terceirizar tudo aquilo que acontece a ele com você. Então é por isso que ele sempre joga mais daquilo que você pode dar para ele, e ele sempre te culpa continuamente por aquilo que você nunca poderá satisfazê-lo. Ora, se nós somos, né, frustrados, na maioria das vezes nós não temos os nossos desejos, os nossos sonhos realizados, quanto mais um narcisista e um manipulador, porque ele acredita que você é obrigado, né, a realizar todos os sonhos dele, e ninguém é obrigado, por exemplo, a cobrir as nossas carências, as nossas faltas emocionais. Temos que saber conviver com ela. O narcisista não, ele sempre vê o empecilho não como uma espécie de ele se purgar mediante esse empecilho, ele vê e não deixar se envolver com isso. Muitas vezes você se envolvendo, você pode até superar aquilo, porque você vê que aquilo, por exemplo, é uma projeção, algo que ele cria para você, para que você caia nesse joguete dele. Mas para o narcisista, toda espécie de empecilho sempre tenta destruir. Então é por isso que, se você não faz aquilo que ele deseja, ele sempre vai querer te destruir. No final desse vídeo, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha aí, do qual que você vai escanear aqui, vou colocar o QR Code, e você vai ver todas as nossas playlists que eu estou arrumando, tá, para vocês. E como sempre, mais uma vez, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e vocês também podem comentar nos nossos vídeos e contar a história de vocês. Então, dentro desses tópicos, qual foi que o narcisista te tentou mais e que você deu a reviravolta? Então, se inscreva, escreva e também divulgue o nosso conteúdo. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.